é o nosso amigo Marquinhos da assessoria, agradecer ele também. E muitas malas chegando, né? Não vai dar para acompanhar porque o Thiago Mendes está vindo, a gente vai pegar a primeira imagem do Thiago Mendes. Luca, eu vou conversar aqui com ele. Nesse momento, vamos falar com o Thiago Mendes. Pode começar, Sergião. Thiago, bem-vindo ao Vasco, canal Atenção Basquete, estamos ao vivo. Queria que você falasse suas primeiras palavras como jogador do Vasco, a expectativa de trabalhar com o Fernando Diniz, um treinador que tem características bem específicas, podem valorizar o seu estilo. Se você está pronto para jogar, a sua questão física, se você já está pronto para entrar em campo. Cara, boa noite primeiramente a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? De poder estar no Vasco. Enquanto o Fernando Diniz é um baita de um treinador, sempre acompanhei ele. Sobre a minha preparação física, não estou 100%, mas em uma semana, 2 semanas, vou estar pronto para estar atuando com a camisa do Vasco. Thiago, você foi um jogador que despertou interesse de outros clubes, né? São Paulo, Atlético, Fluminense, mas você escolheu o Vasco. E a torcida está questionando por que o Vasco. Cara, não tem como explicar. Eu acho que é a saudade do futebol brasileiro. E também o pedido também dos meus filhos, da minha mulher também. Então, acho que agora é treinar, para ficar à disposição 100% à disposição do treinador, é lógico, né? E tentar buscar títulos também, vestindo a camisa do Vasco. Um recado pro torcedor, por favor. Cara, eu sou um cara que eu jogo bastante aguerrido, confiança total. Espero dar alegria ao torcedor do Vasco. Obrigado, Thiago. Seja bem-vindo. A lesão do Adson ontem, a gente estava tentando ler aqui, o nosso tempo acabou um pouquinho, a gente consegue falar um pouquinho mais hoje. O Vasco, inclusive, divulgou uma nota dizendo que a cirurgia foi um sucesso, tá? Tá aqui a nota do Vasco, falando que o Adson passou, ó. O Vasco da Gama informa que a cirurgia de fixação da fratura da tíbia direita no atleta Adson foi realizada na última segunda-feira. O jogador recebeu alta do hospital e na terça se apresenta ao CT Moacir Barbosa para iniciar o tratamento com a fisioterapia. Então foi isso, o Adson teve esse choque aí, que novamente ocorreu uma fratura que é diferente da que ele teve. A fratura anterior foi por estresse. Essa fratura, ela foi realmente por algum tipo de choque que acabou ocorrendo essa quebra da tíbia da perna direita do Adson. Então, cara, o que a gente tem que desejar aqui é muita força a esse jogador. Tietê teve uma atitude muito legal ontem, por ser um cara muito legal também, de estar lá na casa. Foi visitar o Adson, né? Ele não teve nada a ver com a situação, ele apenas foi lá para dar um apoio ao companheiro dele, e os jogadores moram perto mesmo, então muito legal da parte do Tietê. Muita força ao Adson, porque a gente sempre fala isso, a lesão, geralmente ela não é só física, ela está sempre na cabeça, ela é uma lesão mental. Mais uma vez o Adson, que trabalhou muito para tentar voltar, infelizmente teve esse problema, mas o Vasco é um clube muito humano, é um clube que vai dar todo o apoio para o Adson também. Mais uma vez, né? Mais uma vez, para que ele volte mais forte e que ele possa ajudar a gente. O Tietê botou essa foto aí com o Adson, ele foi lá ontem, depois de tudo, para dar um apoio para o jogador. O Tietê, que é um cara multicampeão e não é à toa, né? Ele, além de ele ter um mental muito forte, competitivo, ele é um cara muito de grupo. Você entrevista os grupos em que ele trabalha e pergunta qual é o jogador o mais favorito ali. Sempre é o Tietê. O mais implicante também é o Tietê, mas ele é o mais favorito. Só uma dúvida, porque especularam que ele estava na lesão do Adson. Teve um tchá-tchá aí que, olha aí, o Tietê que deu a entrada nele e ele se machucou. Não tem nada a ver. O Tietê foi lá porque ele é um cara humano, bacana, legal. Não foi o Tietê, não tem nada a ver. Você vê como o mundo tá, né? O cara toma uma atitude como essa, aí já tiram como culpado. Exatamente. E só porque olharam a foto, tá? Foi da cabeça do Fonte. Ao invés de Águas de Lindóia. Pelo lado bom, pô, parabéns, Tietê. Muito bem, um beijo para Tietê e pro Adson também. Muita força, que é um momento muito, muito, muito delicado pro jogador. No Botafogo. Tá mandando aqui. O Adson se machucou. O azar tá grande esse ano. Bom, eu vi essa notícia. Eu vi essa notícia de que o Adson se machucou novamente. O Adson não vinha jogando como titular, ele entrava de vez em quando. O Adson foi uma contratação do Alexandre, que eu não vou nem falar o nome dele, mas muito porque ele é jogador de um certo empresário, tem muita coisa errada aí, tanto que ele já caiu lá no Cruzeiro, né? Ele foi para o Santos, e cuidado aí, o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. Cuidado, hein?
Se ele indicar jogador, procura saber quem é o empresário, porque ele não deixa boas recordações. Apesar da torcida gostar do Adson, ele nunca no Vasco repetiu as atuações que ele tinha com a camisa do Corinthians e que o fizeram ser vendido lá para a Europa. Nesse momento, ele não vai fazer muita falta, embora tenha custado um absurdo aos cofres do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas ele não pôs arma na cabeça de ninguém. Ele merece todo o nosso respeito e consideração e a torcida para que ele se recupere o quanto antes possível. Minha opinião, o correto é jogar em casa. Bom, a torcida do Vasco tem dado demonstrações assim gigantescas de que é o 12º jogador. Independente se o Vasco está na primeira, na segunda divisão, se está em primeiro colocado ou em último colocado, se está na zona de rebaixamento ou se está na primeira fase, na primeira página ali entre os melhores colocados do Campeonato Brasileiro. Principalmente porque é o único que nos assusta, né? Aquele fantasma do rebaixamento. Já foram 4, o Vasco por 5 vezes jogou a Série B, mas mesmo assim, independente da posição, o torcedor do Vasco lota São Januário. E acho que não é justo, correto, para com esse torcedor ele não ter a oportunidade do retorno do Clube de Regatas Vasco da Gama ao Campeonato Brasileiro depois de mais de 30 dias, né? São 30 dias do último jogo. O último jogo foi no Morumbi, contra o São Paulo. Então, mais de 30 dias, o Vasco tendo a oportunidade de jogar em São Januário, a menos que, e eu não tenho informação disso, a menos que as autoridades aqui da cidade do Rio de Janeiro não tivessem autorizado o Vasco a jogar em São Januário, já que se trata de um clássico. Mas no ano passado, ou nos últimos anos, o Vasco jogou sempre contra o Botafogo em São Januário. Então, acho que não seria nenhum problema. Acho que não foi por determinação do BAP, sei lá, BAP, não sei quem, os órgãos aqui, o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, os órgãos aqui que cuidam da segurança, principalmente nos clássicos. O Rio de Janeiro permite que os clássicos sejam assistidos, né, sejam pelas duas torcidas, desde que eles sejam jogados no Maracanã ou no Engenhão, porque aí eles garantem uma tranquilidade na segurança. São Januário geralmente os órgãos competentes aqui, eles não aceitam que os clássicos sejam para as duas torcidas. Não sei qual foi o motivo, imagino que, de um modo geral, seja financeiro. Não me agrada levar o jogo para campo neutro, né? E principalmente para Brasília, onde o Vasco tem um desempenho muito ruim. Então, eu estou com o senhor aí, tio Zezé, eu não concordo, acho que está muito errado vender mando de campo. Mas já... E aí você viu as palavras também do Pedrosa e do Edmundo falando um pouquinho sobre a situação envolvendo a equipe do Vasco da Gama, que volta a campo no dia 12, isso mesmo, 6h30, no estádio Mané Garrincha, Vasco da Gama e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Depois de uma longa espera, o Vasco da Gama novamente estará em campo
porém, né, até como disse o Edmundo, lamentavelmente não em São Januário. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, quanto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!